Fala, torcedor, aqui é o Cartolino no canal Cartão Vermelho. O assunto de hoje é sério, o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Uma decisão que escancara os bastidores sombrios do nosso futebol. Será que a CBF está mesmo nas mãos de uma máfia? Quem manda no futebol brasileiro? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos direto ao ponto. O afastamento de Edinaldo Rodrigues. No dia 15 de maio de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. A decisão foi motivada por suspeitas de fraude na eleição. A principal acusação é que a assinatura do ex-presidente Coronel Nunes, que tinha déficit cognitivo desde 2018, foi usada ilegalmente para validar a vitória de Edinaldo. Esse escândalo jogou ainda mais lama na imagem da entidade. Os esquemas dentro da CBF, o caso de Edinaldo é só mais um em uma longa lista. Desde Ricardo Teixeira até Marco Polo Del Nero, a CBF já esteve envolvida em diversos escândalos. Prometeram renovação, mas o que vimos foi mais do mesmo. Falta de transparência, pressão sobre jornalistas e acordos nos bastidores. Agora, Edinaldo perdeu apoio. 19 das 27 federações estaduais querem eleições novas. A estrutura está rachando por dentro. Impacto na seleção brasileira. A grande preocupação agora é a seleção brasileira. Edinaldo foi quem fechou com Carlo Ancelotti. Mesmo com o afastamento, a CBF afirma que o contrato está mantido. Ancelotti deve assumir ainda em maio, após o fim da temporada europeia. Mas com tanta instabilidade política, o futuro é incerto. A reação da CBF e os riscos internacionais. A CBF entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Alega que não há provas suficientes na acusação de falsificação. Além disso, há um alerta de que a FIFA pode punir o Brasil por interferência externa na entidade. Ou seja, o escândalo pode ter reflexos até nas competições internacionais. Controvérsias antigas. Vale lembrar que Edinaldo já tinha sido afastado em 2023 por irregularidades, mas voltou ao cargo em 2024 com a ajuda do STF. Sua gestão também foi marcada por denúncias de assédio moral e tentativas de silenciar críticas. Tudo isso reforça a sensação de que a CBF é controlada por um sistema que resiste a qualquer mudança. A Mili fez uma lista tão grande que é difícil até a gente conseguir lembrar de cabeça, né? Quantos foram os presidentes destituídos e depois presos, né? A gente tem caso de corrupção, caso de assédio sexual, caso de assédio moral, ou seja, a gente pode inclusive escolher, né, de que tipo de crimes ou que tipos de abusos estamos falando, né? Eu acabei de subir uma reportagem aqui segundo informações de uma fonte lá da CBF, que o Edinaldo tem 3 processos no Conselho de Ética da entidade. Um deles por assédio moral, e assédio moral é uma palavra que a gente ouve diariamente das fontes, né? Há, inclusive, um movimento grande de funcionários e ex-funcionários da CBF entrando na justiça trabalhista contra a entidade por assédio moral, mas contra o Edinaldo tem um processo por assédio moral, um processo relacionado à assinatura, né, a falsificação da assinatura do Coronel Nunes, né, assim como esse que foi decidido hoje pelo TJ do Rio, e um processo por gestão temerária voltado especificamente para os aumentos dados ao concunhado do Edinaldo, o Ricardo Lima, que é presidente da Federação Baiana. Então, segundo uma fonte que eu ouvi da CBF agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar no ar, se o Edinaldo não caísse hoje pela decisão do Tribunal de Justiça do Rio, muito provavelmente cairia na semana que vem ou nos próximos dias pelo conjunto da obra, né? Essa foi a expressão usada. E o Edinaldo, que além desses processos internos no Conselho de Ética, lida com essa revolta mesmo dos seus aliados, que eram aliados até algumas semanas atrás, por não ter cumprido muitas das promessas que foram feitas nessa campanha. A gente imagina, né, uma pessoa que é eleita por unanimidade, com tantos votos, né, com tantos agentes envolvidos, tem muita promessa de campanha envolvida. E aí essas promessas não são cumpridas. Você pode fazer anúncio de Carlo Ancelotti, pode fazer o que for, que esse apoio vai ruir rapidamente. Mas especialmente em relação ao Conselho de Ética, já havia essas 3 denúncias correndo aí internamente na CBF, como a gente pode ver também em áreas diferentes, né? Assédio moral, falsificação de assinatura e gestão temerária,
eram muitas as frentes aí, colocando o Edinaldo nessa posição. Então, por isso, entendo que essa queda dele era óbvia, né? Assim como o desembargador considerou óbvio que o Coronel Nunes não tinha condição de assinar esse documento, me parece óbvio que o Edinaldo fosse cair a qualquer momento. E aquele anúncio do Carlo Ancelotti era só o prenúncio dessa queda. Você entende que foi uma cortina de fumaça, Mili? Olha, me parece que sim, porque o que aconteceu? Quando o Ancelotti falou na entrevista dele, sobre assumir a seleção brasileira, ele sugeriu que foi anunciado sem como um acordo, porque estava fechado e de repente a CBF anunciou. Então, a gente está vendo acontecer a mesma coisa no Corinthians, assim, o desespero bate o desespero e aí anuncia-se alguma coisa ou prevêem alguma coisa. Agora vamos fechar com a Adidas, no caso do Corinthians, né? O maior contrato. Vem uma notícia assim para justamente falar, não, esse cara aí é bom demais, gente, não é possível que vão tirar ele. E a assinatura com o Ancelotti não é nem a assinatura, é a divulgação antecipada da assinatura. No vídeo que ele fez para comunicar que o Ancelotti estava contratado, um dia de uma pequena aula de leitura corporal faz a gente entender que ele estava em estado puro de desespero. A Alicia e eu falamos sobre isso, assim, era um homem desesperado falando, um corpo robótico, a boca travada, o ombro para cima, assim, total desespero. Era o tom de voz dele, era como se ele estivesse comunicando uma hecatombe nuclear, e o que saía da boca dele era uma notícia supostamente boa. Então, sim, sim, ele usou isso para tentar se manter ali. Pois é. Ô Igor, quero te ouvir sobre isso também, sobre eventual cortina de fumaça. Tem muita gente aqui no nosso chat no YouTube questionando se isso pode impactar a vinda do Ancelotti, né? Pode fazê-lo mudar de ideia ou melar a contratação do técnico. Sobre o que a Mili estava falando agora, Diego, essa percepção dela é muito boa, porque ela corrobora e vai ao encontro das informações de bastidores que a gente tem também, sabe? Não é só uma percepção visual do que estava acontecendo com o Edinaldo, mas sim uma atenção que acaba sendo explícita por meio do gesto dele, do corpo dele, né? Já estava todo mundo muito preocupado na gestão da CBF, os apoiadores do Edinaldo muito preocupados nesse caso, né? Porque a oposição estava torcendo, faltando os minutos, né? Já estava todo mundo preocupado do lado do Edinaldo que essa decisão fosse de fato sair aqui, porque eles sabem que, politicamente falando, a Justiça do Rio é um campo adversário para a gestão Edinaldo. Já tinha acontecido uma vez, voltou a acontecer agora esse afastamento. E em relação ao Carlo Ancelotti, horas antes, né, hoje, um pouquinho mais cedo, Rodrigo Caetano e Juan, Rodrigo Caetano, que é o coordenador de seleções, e Juan, que é o coordenador técnico da seleção brasileira, estiveram com o Ancelotti, fizeram uma reunião com ele lá em Madrid, consideraram a reunião muito boa, muito produtiva, todo mundo saiu muito otimista foram os primeiros passos para a definição da próxima pré-lista da seleção brasileira, e essa pré-lista que deve ser enviada para a FIFA no máximo até domingo. Então, o futebol estava caminhando em paralelo à crise política. A gente não tem, de fato, uma confirmação, mas imagina-se que, em tese, esse acordo com o Ancelotti está se mantido, salvo algum outro cavalo de pau que a gente não tem conhecimento no momento. Mas, por hora, o Ancelotti está anunciado, o trabalho está sendo feito, o pessoal da diretoria da CBF, que foi enviado para a Espanha, está tocando o barco lá, vamos dizer assim, né? Então, o pessoal do futebol vai tentar se desvencilhar dessa confusão política, se é que é possível, para que o trabalho na seleção brasileira continue sendo conduzido. Então, a gente envia, né, a gente, Brasil, né, envia a lista para a FIFA desses números, desses pré-convocados, esses jogadores todos aí no domingo, no máximo. Então, obviamente, o acordo foi costurado todo pelo Edinaldo. Rodrigo Caetano ficou muito alheio a essa negociação entre o Ancelotti e tal. A gente sabe que houve a intermediação até de um empresário chamado Diego Fernandes. Ele é empresário do ramo de investimentos e tal, e fez essa ponte entre CBF e o técnico. E a expectativa, enfim, é que isso não possa abalar, pelo menos do que o Ancelotti já anunciou, o fato de já estar de saída confirmada do Real Madrid. Então, a expectativa é que isso não possa abalar esse futuro do Ancelotti com a seleção brasileira, em que pese ele vai chegar no dia 26 de maio, daqui a algumas semanas, né, daqui a uma semana e meia, vai se deparar com um chefe diferente daquele que ele negociou. Então, é uma situação muito curiosa, peculiar.
é bizarra, né? Dentro do futebol, coisas que só poderiam talvez acontecer aqui na CBF. E aí, torcedor, você acredita que a CBF está nas mãos de uma máfia? A queda de Edinaldo é o começo de uma limpeza ou só mais uma troca de nome no comando? Deixa sua opinião nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal Cartão Vermelho e ativa o sininho. Aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Até a próxima!